O evangelho de hoje é de São Marcos, o capítulo 7, os versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as ter lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou o profeta Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E diziam-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra o teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e sua mãe: o sustento que vós podeis receber a mim é corban, isto é, consagrado a Deus. A essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É muito comum nós encontrarmos grupos, pessoas que mudam completamente o sentido da fé, o sentido da palavra, com interpretações errôneas. O que significa a interpretação errônea? O descomprometimento com a palavra. A pessoa não se cumpre, não segue a palavra. Por exemplo, não ama as pessoas, não perdoa. A pessoa comete profundas injustiças contra o outro. A pessoa faz das suas orações, seus sacrifícios, as suas penitências, pensando somente nela e nunca pensando no outro. Quando o outro tem alguma necessidade, realmente alguns acabam não se preocupando com isto. Isto não é problema nosso e por isso vivem distante da palavra. O Senhor hoje nos convoca: não vamos mudar a palavra, não vamos mudar o projeto de Deus por pensamentos humanos, por grupos que trazem situações humanas longe da palavra. Há aqueles até que dizem assim: olha, é muito interessante viver a fé, mas a igreja está fechada, a igreja não se abre ao novo.
O que significa esta palavra para muitos? Significa seguir o tempo, os pensamentos humanos, aquilo que não faz parte do projeto do Senhor. Por isso, então, esvaziam-se a palavra do Senhor, tiram de fato o sentido da existência e da vida. É muito mais fácil para todas as pessoas seguirem pensamentos, grupos, filosofias de vida e viver no nosso tempo com um pensamento que muitas vezes influenciam a todos, aonde distanciam-se da palavra. Hoje, por exemplo, hoje se prega muito que você precisa estar 24 horas felizes, 24 horas alegre, entusiasmado. E veja que para isso, a que preço, a que custo, quando diante de uma situação, de uma dificuldade, parece querermos escondê-la, querer ficar distante. A nossa vida, ela oscila, pois a felicidade plena, completa, ela acontece no seguimento do Senhor e na prática da palavra e vida eterna. Por isso, então, que juntos possamos viver bem. Outra questão, cuidar da sua família. Hoje há muitas famílias em que não existe mais esse cuidado entre o pai, o filho, a esposa, o esposo. Às vezes falta muito esta comunhão, esta ajuda, esta partilha entre a própria família. Por isso, então, às vezes condena o outro, humilha o outro, mas não vive a comunhão. E é isso que a palavra do Senhor hoje, então, nos convoca a vivermos profundamente o projeto de Deus. Muita paz para você.